Olá, eu sou César Calegari. É um prazer estar com vocês novamente para falar do Mais Educação São Paulo. Esse grande programa que está dando muito trabalho para todos nós. Está dando para mim, está dando para as escolas, mas se é uma coisa que vale a pena, é aquilo que a Rede de São Paulo se determinou fazer. Mudanças para melhor, né? Rever algumas posições do passado e inovar, principalmente ter a coragem de inovar. As nossas mudanças têm sido tão grandes e tão importantes que vários lugares do Brasil, inclusive agora, o estado de São Paulo está indo um pouco atrás da gente, reformulando como nós estamos reformulando, só que com muita base o ensino fundamental na nossa cidade. Então, o Mais Educação, ele fala sobre educação infantil, creche, SEI, pré-escola, as nossas EMEIs, o ensino fundamental com grandes mudanças, a educação de jovens e adultos, a educação especial, detalhes de um grande programa de ampliação de oportunidades educacionais para crianças e jovens na cidade de São Paulo através de um enorme programa de obras, o maior programa de obras educacionais que está hoje em processamento e acontecendo na história educacional do nosso Brasil. Bom, é sobre isso, sobre o programa Mais Educação São Paulo, que eu tenho algumas coisas a falar com vocês. O programa Mais Educação São Paulo começa, como tem tudo que começar, com a educação infantil. Nós temos duas características que são muito importantes nessa área. Em primeiro lugar, um aumento da oferta de vagas na educação infantil. Isso tem a ver com a construção de novos SEIs, ampliação também dos convênios que nós temos hoje na Secretaria de Educação com muitas entidades não governamentais. Quantidade tem que estar ligado à qualidade. Então, de um lado de um grande programa de obras que está em andamento, nós estamos desafiados, todos nós, principalmente durante o ano de 2014, a construir juntos, a partir de um debate, da elaboração, da experiência de cada um de vocês, de cada um de nós, novos padrões de qualidade sobre a educação infantil. E esses padrões de qualidade, que na realidade é uma espécie de parâmetro geral de funcionamento das nossas unidades de educação infantil, SEIs, creches, EMEIs, em toda a cidade de São Paulo, nós vamos definir muitas outras coisas importantíssimas. Com base nesses padrões, definir a quantidade ideal de crianças por cada grupo, por cada agrupamento, por cada turma. Isso é muito importante. A relação entre crianças e profissionais da educação, a relação ideal e aquilo que nós vamos fazer para chegar nesses pontos ideais. Definição de materiais, definições de iluminação, metragem quadrada de sala de aula. E uma coisa que talvez seja a mais importante de todas, como definir e como mensurar qualidade nas instituições que desenvolvem programas da educação infantil. Esse é um grande desafio para todos que pensam em educação infantil no mundo inteiro. Porque é claro que as crianças na educação infantil precisam ser acompanhadas, o seu desenvolvimento avaliado, isso é normal. Mas nós não podemos cometer o erro de avaliar o trabalho da educação infantil pelo desenvolvimento das crianças. As crianças não podem ser segregadas ou, de alguma maneira, estigmatizadas aos seus 2 ou 3 ou 4 anos de idade a respeito do seu desenvolvimento. Cada criança tem o seu ritmo, a sua forma de ser, e isso tem que ser acompanhado nas escolas. Mas o grande desafio, além de construção de novas unidades e ampliação da oferta, é garantir que as nossas unidades de educação infantil sejam aquilo que a maior parte já é, verdadeiros exemplos de qualidade em termos de educação infantil, creche para a escola, SEIs e EMEIs para todo o Brasil. Nós temos o compromisso, juntos com vocês, de organizar todas as condições as mais favoráveis possíveis para que em São Paulo e na rede de São Paulo nós sejamos a verdadeira referência sobre a educação infantil desde o 0 ano até os 5 anos de idade. Eu quero convidar todos vocês que, ao pensarem a reforma curricular e organizacional para a educação infantil, trabalhem agora, nesse instante, nas características do novo regimento de cada uma das unidades em que vocês trabalham. Os parâmetros desses regimentos já estão fixados, inclusive nos vários documentos de organização da rede de ensino de São Paulo. Agora, cabe a você, professor, professora, cabe a você, especialista, diretor de escola, diretora, coordenador pedagógico, cabe a todos vocês que são da comunidade participarem da elaboração do regimento educacional, que é a verdadeira constituição definidora
de tudo aquilo que vai acontecer na sua unidade, seja ela uma SEI, um SEI, seja uma EMEI, seja uma creche conveniada. Todos nós temos muito que trabalhar pela melhoria da qualidade e expansão da educação infantil no nosso município. O programa Mais Educação São Paulo está trazendo grandes novidades para o ensino fundamental. O ensino fundamental será, a partir de 2014, organizado em 3 ciclos: o ciclo de alfabetização, o ciclo interdisciplinar e o ciclo autoral. São grandes novidades que começam a inspirar mudanças até em outros lugares do Brasil. O próprio governo estadual, das escolas estaduais em todo o estado de São Paulo, acabou de anunciar que também vai organizar o seu próprio ensino fundamental em 3 ciclos. Não chegaram a esse ponto de definir características, como nós estamos definindo, ciclo de alfabetização, interdisciplinar e autoral, mas estão percebendo que a cidade de São Paulo se colocou como vanguarda dessas transformações importantes em relação à reorganização curricular do ensino fundamental. Primeira característica do ciclo de alfabetização: nós todos temos que ter o compromisso de garantir o direito educacional de uma criança, de todas as crianças, sem exceção, de estar completamente alfabetizada no final do ciclo de alfabetização, que é, em geral, quando as crianças atingem por volta dos 8 anos de idade. Esse é um direito de toda criança. E se esse direito não é realizado, ela começa a acumular déficits em toda a sua trajetória educacional. A partir da participação efetiva dos nossos educadores, das nossas educadoras, no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, utilizando apropriadamente os materiais que são desenvolvidos por esse programa do governo federal, trabalhando corretamente e adequadamente toda a experiência já acumulada entre os bons alfabetizadores da rede municipal, eu tenho segurança que a cidade de São Paulo, entre os grandes sistemas educacionais do Brasil, será talvez um dos primeiros a realizar esse direito de toda criança na sua fase de alfabetização, que é, evidentemente, estar plenamente alfabetizada até o final do ciclo, portanto, aos 8 anos de idade. Um grande desafio que depende de apoio de toda a escola, de todos os profissionais, para os professores alfabetizadores. Eu tenho dito e repetido, se todos os professores são muito importantes e precisam ser valorizados, e todos devem, e todos são muito importantes, nenhum professor pode ser mais importante do que a professora alfabetizadora. É dela que depende o sucesso educacional de toda criança, de todo jovem, de todo adulto. E, portanto, nós devemos dar as mãos a essas profissionais e garantir que a alfabetização seja, na prática, uma grande prioridade, um grande objetivo de toda a escola pública nessa fase. Outra característica importante da reforma do ensino aqui no estado de São Paulo e no município de São Paulo é exatamente a existência do ciclo interdisciplinar, que vai do 4º ano ao 6º ano do ensino fundamental. Nesse ciclo interdisciplinar, nós teremos uma novidade da melhor importância, que é a presença do chamado professor ou professora generalista até o 6º ano do ensino fundamental. Você sabe, todos nós sabemos o quanto é importante que essa referência, esse profissional, que é um profissional que não é da disciplina desta ou daquela, mas é um profissional de referência, ele esteja acompanhando as crianças durante toda essa fase importantíssima do seu desenvolvimento, que vai do 4º ao 6º ano. Então nós teremos aí, inclusive, uma novidade aqui na nossa rede, que é a chamada docência compartilhada, em que professores, que são em geral os licenciados em pedagogia, compartilham o mesmo espaço e a mesma estrutura curricular com outros profissionais, como professores de ciências, de história, de geografia. Isso é uma novidade, isso atenua a passagem dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, e nós temos segurança que o trabalho com projetos, principalmente o trabalho com projetos, dará e proporcionará maiores significados para o processo de aprendizagem das crianças e uma melhoria do processo de cooperação e colaboração entre os professores dentro de os mesmos objetivos curriculares previamente definidos por todos. Finalmente, o que eu gostaria aqui de fazer uma consideração sobre o ciclo autoral. Novidade também. Embora na sua estrutura ele tenha forte semelhança do que são hoje
os anos finais do ensino fundamental, a situação muda bastante, porque a ideia de autoral é que já nessa fase em que os meninos vão atingindo essa fase quase que da entrada na adolescência, não é só o fornecimento de informação. A garotada precisa ser inventora do seu próprio conhecimento, construtora individual e coletiva daquilo que está aprendendo. Isso acontece hoje e pode acontecer porque a escola é uma outra escola, né? Não é como acontecia há 30 ou 40 anos atrás, que dependia da escola boa parte da fonte das informações que as pessoas recebiam. Hoje a informação chega por todo lado e o que nós temos que garantir para os nossos alunos, que nessa fase já são adolescentes, que essa meninada seja criadora do próprio roteiro de conhecimento, que possa associar ideias, que possa articular áreas do conhecimento dentro de projetos e de trabalhos que nós chamamos de natureza autoral. A autoral não é individual, é coletiva. Isso pode ser uma revista, um projeto, uma peça de teatro, projetos esses que integram as diferentes áreas do conhecimento e nos anos finais do ensino fundamental. Dentro do ensino fundamental vai ter muita novidade, né? E vocês que estão trabalhando já nos novos regimentos educacionais sabem que nós estamos aí mudando o sistema de avaliação para que a avaliação seja no mínimo bimestral. Para quê? Para que nós possamos todos compreender imediatamente, na hora que precisa, as dificuldades que cada criança tem e atuar sobre essas dificuldades para a sua superação, através de trabalhos de apoio pedagógico complementar, enfim, trabalhos de reforço, enfim, tudo aquilo que a escola planeja, pode e deve fazer para que as crianças não fiquem para trás, para que os alunos não fiquem carregando dificuldade. É por isso que nós estamos falando que acabou aquela história da aprovação automática das crianças. Nós não queremos fazer da nossa escola uma máquina de reprovação, e eu garanto que não vai ser. Os professores sabem muito bem que a ameaça de reprovar um aluno não é isso que vai controlar a classe. O que vai controlar a classe, que vai permitir que haja um processo de boa qualidade em termos de ensino e de aprendizagem, é exatamente o fato de ser de boa qualidade, significativo para os alunos e planejado e cooperado por parte também dos professores. Então nós vamos ter do processo de avaliação aquilo que nós o tempo inteiro enfatizamos, uma avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação que faça sentido para o desenvolvimento do projeto curricular que todos nós ajudamos a conceber. Então, isso é um dos pontos mais importantes. E outro ponto importantíssimo são todas aquelas nossas ações relacionadas à conexão com a família. Quando nós apostamos na ideia do ressignificado do boletim, ou seja, as mensagens que rotineiramente vão chegando aos pais e às mães, é para que eles possam vir ao nosso encontro e nós possamos estar mais próximos da família para o trabalho educacional. Então, novidades como essa, né, para que nós tenhamos aí uma educação de qualidade, boletim, as notas de 0 a 10 também, que facilitam o entendimento, acompanhados dos conceitos, mas o atendimento por parte da família de como é que está indo o desenvolvimento do seu filho e da sua filha, todas essas coisas nós temos convicção que vão contribuir para o aumento da qualidade, não apenas no ensino fundamental, mas no trajeto, na trajetória educacional que essas crianças e jovens têm, né, e a partir do nosso trabalho nas escolas públicas do município de São Paulo. O Programa Mais Educação São Paulo, ele talvez seja uma das coisas mais importantes que estejam acontecendo no nosso país nesse ano. Tem muita gente atento sobre os movimentos, né, as dificuldades e a superação das dificuldades que nós estamos encontrando. Quando nós chegamos na Secretaria de Educação, toda a nova equipe, indicada pelo professor Fernando Haddad, o prefeito municipal, mas na Secretaria de Educação, os diretores regionais, os técnicos da Secretaria de Educação, nós tivemos uma decisão muito importante, que tudo aquilo que nós viéssemos a fazer, contribuindo para a melhoria da educação na nossa cidade, devesse levar em consideração, devesse respeitar todo o trabalho que veio sendo realizado ao longo desses últimos anos, ou desses muitos anos, por muitas professoras, muitos professores, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, os funcionários das escolas, os alunos e as suas famílias. Então, eu acho que é isso que nós precisamos sempre tratar quando nós pensamos em educação. Respeito, levar em consideração o trabalho feito e aprender com esse trabalho feito. Tudo isso que vocês já sabem que estão no contexto do Mais Educação São Paulo,
foi evoluindo e ganhou seu ponto de culminância na consulta pública que nós realizamos entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro. Olha, eu trabalho há muitos anos em educação, mas certamente foi uma das experiências mais ricas que eu pude ter. Porque o que veio de informação, o que veio de questionamento e, sobretudo, o que veio de contribuições para as propostas originais, tudo isso foi analisado com muita atenção, muito respeito e muito carinho. E como vocês perceberam, tudo isso acabou sendo utilizado, considerado na formulação final, e essa formulação final dá base exatamente no conjunto de decretos, portarias e instruções que têm sido publicados no Diário Oficial e que hoje estão sob a consideração de toda a nossa rede educacional. Agora, nesse instante, o trabalho mais fundamental a ser realizado é concluir com detalhe, com criatividade e com compromisso o regimento educacional de cada uma das unidades da nossa rede. Sejam unidades de educação infantil, 6 e EMEIs, sejam também as unidades de ensino fundamental, os nossos CIEJAs, enfim, todas as nossas unidades estão agora comprometidas a realizar até a primeira semana de dezembro a conclusão da sua proposta, da nossa proposta em relação aos regimentos educacionais. O regimento educacional, nós todos sabemos, ele implica num processo de unicidade. Ele tem algo que é comum a todos, por isso que nós nos fazemos como rede, como algo que é uno, um sistema todo que se articula, mas também com coisas que são diferentes de escola para escola. Discutir, portanto, com a comunidade, pais, mães e alunos, os profissionais de educação que atuam nas unidades educacionais, sobre a questão do regimento, é discutir em profundidade, agora com muito mais no concreto, as premissas, os objetivos e metas que foram discutidas nos documentos em relação ao momento que nós lançamos o Mais Educação São Paulo. Então eu quero convidar todos vocês, principalmente nesse período até dezembro, a fazer todo esse preparo que vai definir concretamente a matriz de tudo aquilo que nós seremos em 2014. O que a escola vai ser, como é que ela vai se organizar, quais são os direitos, quais são os deveres, quais são os procedimentos de cada unidade educacional, como é que vai se relacionar com os pais, como se relaciona com os alunos, quais serão os procedimentos em relação também a deveres e direitos dos alunos, também as questões relacionadas à questão do comportamento, enfim, todas as regras que a escola precisa de fato definir. Nós temos muita convicção que esse trabalho conjunto, do qual participam como protagonistas todos os educadores, também os alunos e as suas famílias, nós haveremos de fazer da educação do município de São Paulo aquilo que todos nós desejamos. Uma rede pujante, uma rede importante por conta do seu tamanho, mas sobretudo uma rede que represente para o Brasil a educação de qualidade como um direito de todos e de cada um. Muito obrigado.